Alô, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast sensacional da A8Tech. A 8Tech, esse app maneiro e toda essa identificação com tecnologia a favor dos caminhoneiros Brasil, entregadores de todo o Brasil. E hoje o nosso podcast, ele tá chique no último. Eu tô aqui meio emocionado, como é que eu falo dela, como é que eu apresento ela. Senhoras e senhores, com vocês, Beth Lopes. Seja bem-vinda, querida Beth. Prazer, satisfação, Luiz. Prazerzaço ter você aqui. Eu tô emocionado porque foi uma luta. Gente, olha, tive que mover o mundo pra trazer essa mulher aqui, pra ser entrevistada com a gente hoje. Então, seja bem-vinda, Beth. Obrigada. Fala com o teu público. Eu não tô me cabendo dentro de mim, né? É muito bom. A gente tava programando isso aqui, ó, muito tempo. Muito tempo, né, Beth? Papai do Céu preparou da gente estar aqui hoje. Beth, prazerzaço estar contigo aqui. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. Você é coisa boa de Deus. E ter você com a gente aqui foi algo assim que sempre eu imaginei que esse dia aconteceria. Eu também. Chegaria, né? Sem... né? Eu não vou ficar dando muito spoiler aqui não, falar muito, já ela vai falar muita dela. Pressa, muita aceleração. Então Tranquilinha. eu aqui hoje estou muito feliz por isso. Então, pra quem não conhece, Beth, eu não vou te apresentar, vou deixar que você se apresente. Fale um pouquinho assim, rapidamente, o que é que você fazia até esses dias. Pra essa galera que tá em casa, fala assim, essa loira faz isso? Então conte, Beth, conte pra todo mundo. Gente, Beth, fui caminhoneira durante 17 anos. Falo fui porque eu fui. Encerrei minha profissão agora em novembro. Novembro, Beth. Dia 24 de novembro. As estradas jamais serão as mesmas. Essa data vai ficar marcada pra mim, que eu falo que dia 24 de novembro é uma data de um recomeço, de um processo, né? É o final de um processo e o começo de outro processo, de bênção. Então, assim, só que eu sou grata a Deus, a minha profissão, que foi o que me sustentou, que me manteve de pé, que eu criei minhas filhas durante todos esses anos, foi no caminhão, né? Viajando esse Brasil todo, fazendo as cargas de horário no vulco. Sou apaixonada, amo demais, não tem dinheiro no mundo que pague a experiência, o que eu tenho dentro de mim, do que eu vivi nesse Brasil todo, nas pessoas que eu fiz amizade, que eu conheci, que todas estão aqui dentro, assim, não vou esquecer nunca de nenhuma. Então, assim, pra mim, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Foi um processo que teve seu começo e fim, né? Beth, sabe que pra muitos uma hora dessa, depois que as pessoas assistirem, vai ter gente chorando aí nas estradas, né? Porque teu carisma, a tua luz é uma coisa incrível, né? Essa coisa que você transmite de paz pelas pessoas, para as pessoas, né? Eu acho que vai ser uma tarefa difícil você ficar longe aí de tudo dessa galera toda, né? Mas Papai do Céu vai dar um jeitinho. Vai dar um jeitinho de visitá-los. Beth, deixa eu começar fazendo uma pergunta assim. Como é que você... Até pra gente falar do novo momento, vamos falar um pouco do passado, né? Lógico. Vamos falar um pouquinho. Mas, Beth, como é que você virou caminhoneira? Como é que foi? Fala pra essas mulheres que vão te ouvir, Brasil inteiro, pros homens também, mas como é que a Beth se tornou uma caminhoneira, uma motorista de caminhão, de carreta? Casei com um caminhoneiro, né? Eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 40. Ai, meu Deus, 40. Tá nova, Beth? A alma tá leve. É que nem fala, a vida começa aos 40, né? Aos 40, exatamente. Agora. Peraí, Beth. Corta aí. Viu? Ô, Diego, a voz da Beth tá boa? Tá boa. Tá boa? Tá boa? Tá bom. Vou te usar. E assim, conheci um caminhoneiro. Casei com ele. A primeira viagem que eu fiz com ele, eu me encantei. Falei, nossa, que legal. Eu falo assim, eu brinco, né, com as pessoas. Eu era gente, eu trabalhava, fazia administração de empresa. Trabalhava em concessionária de veículos na Barra Funda. Então, eu era nova, jovem ali, naquela coisa, né? E quando eu fui fazer essa viagem com ele, eu me apaixonei pela estrada. E daí, nós tivemos uma filha, ela ia com a gente pequenininha. Ela ia com vocês, na boleia ali? Na boleia, desde meses, dias de vida. Carreta. Sempre pra ele, me ensinou na carreta. Então, assim, aí ele foi colocando na minha mão, fui aprendendo, né? Foi um processo que a gente passou ali junto, que eu tive que aprender com ele. E fui pegando amor, fui pegando paixão, trocando a categoria. E, infelizmente, a gente acabou se separando depois de alguns anos, né, de casada. Acho que tinha uns 10 anos de casada. E separamos. E eu falei, meu Deus, eu já sei dirigir, ele já me ensinou tudo na carreta. Fui trocando a habilitação. Eu vou trabalhar nisso, né, que eu gosto. E assim fui entrando. Entrei na transportadora aqui na Braspress, em São Paulo, é onde que dá a maior oportunidade para as mulheres, né? Sem registro, sem experiência nenhuma. Então, ali foi o meu começo. Eles treinam lá o pessoal, tem todo um trabalho bacana, né? Tem que a gente muito, sabe que... muito. Eles dão uma oportunidade, assim, legal, não só para as mulheres. Sim.
né? Mas, em modo geral, para quem quer se tornar motorista, ele dá um treinamento bem legal. Primeiro no urbano, vai soltando devagarinho, caminhão menores. É uma equipe bem legal, assim, que eles fazem de treinamento. Beth, mas assim, uma curiosidade. Quando você decidiu ser caminhoneira, você não pensou nos riscos? Você não pensou assim, como é que eu vou enfrentar esse mundo, essa eu estrada pensei. sozinha, minha filha, né? E agora? Porque fica... Quantos dias passam no caminhoneiro em média longe de casa? Exato. 12, 14 dias na média, dependendo, né, o trecho que faz. Sim. Aí, né? E alguns muito mais, a gente sabe disso. Mas como é que foi? Me fala desse sentimento, né? Olha, Nunes, nesse começo, nessa empresa, era urbano, né? Então, todos os dias eu estava em casa. Fui pensando nessa parte também. Só que, assim, caminhão tem restrição, coisa e tal. Então, assim, todo dia eu chegava em casa e minha filha, na época, eu só tinha uma, estava dormindo. E eu saía, ela continuava dormindo. Então, assim, fiquei um processo nessa empresa também só vendo a minha filha de final de semana. E uma coisa vai levando a outra. Você vai ficando experiente, você vai, né? Ali, como eu já sabia da profissão, já sabia dirigir, já sabia de todos os riscos por conta, né, de estar ali do lado do marido, coisa e tal. Então, eu já tinha essa noção, não foi uma coisa que eu caí de paraquedas. Então, quando eu decidi, eu falei, meu Deus, eu vou sozinha. Mas no urbano, você não pensa que você está em São Paulo? É a mesma coisa que você tá andando de carro e fazendo entrega. O meu maior medo foi quando eu entrei numa firma de viagem mesmo, rodoviária. Quando eu fui fazer minha primeira viagem sozinha. Nossa, aí você olha pro lado, cadê meu marido? Ai, meu Deus, se acontecer alguma coisa, com quem que eu vou ligar, né? Não é aquela mesma segurança que você tá com uma pessoa que entende Sim. tudo, né? Sim. Você tá dirigindo ali com ele do lado, é uma coisa, né? É lindo. Qualquer coisa que acontecer, ele vai resolver. E quando você tá sozinha, aí eu falei, meu Deus. Primeira viagem que você fez sozinha, qual era a sua idade, lembra? Ai, meu Deus do céu, vamos ver, 24 para 25 anos. 25 aninhos. Uma mulher na Se eu estrada. não me engano, Aí nós estamos falando há 15 anos atrás, com muito menos tecnologia e informações que hoje, né? Muito mais, as coisas eram mais assim... Não, eu andava com aquele mapão, né? Que não tinha esse negócio de Google nem GPS. GPS era pra gente que tinha uma condição financeira melhor, né? Então a gente comprava aquele mapão e quando eu mandava fazer as rotas, entrega, eu ia marcando ali, olhando no mapa e anotando no caderno, vou passar por essa cidade, ia fazendo meu roteiro, né, no caderno. Sim. E quando chegava na cidade, parava ali no motoqueiro, no taxista, tem que fazer entrega em tal lugar, passa caminhão, entra, não entra, não entra. Então a gente foi, né, aprendendo no dia a dia. 25 anos, a primeira viagem foi pra onde? Foi entre dos 25 ao 30, eu não lembro minha idade sim não, mas, né. E foi pra onde a primeira viagem que você fez sozinha? Você lembra? Saiu de São Paulo? Foi pro sul. São Paulo pro sul? São Paulo pro sul. Quantos km? Ai, deu 600 e uns quebradinhos. Desafiador, né? Foi. E aí, com roupa, eu fui a primeira mulher motorista na Riachuelo, do Brasil inteiro. Então, assim, já carregava essa responsabilidade. Ser a primeira mulher motorista de todo o Brasil. Eles nunca tiveram contratado mulher, assim, contratação de mulher motorista. Então, eu fui a primeira para representar. Todo mundo ansioso pra ver se você chegaria no destino. Se chegaria no destino, se ia cumprir tudo certinho. Os motoristas ficaram meio assim, porque era uma equipe muito grande. Ali foi uma empresa que eu aprendi muito, fiz muita amizade boa, que eu tenho até hoje. Então, assim, ali eu fiz umas parcerias legais, assim, de amizade e de afeto, sabe? A empresa também muito boa, deu uma estrutura, assim, muito legal naquela época, os motoristas. Não sei como tá hoje, né? Que as coisas mudam. Mas na época que eu trabalhei, eu tava satisfeitíssima. Foi onde que eu tive a Rafaele, minha segunda filha. Fiquei afastada, depois voltei e eles me deram toda a estrutura que eu precisava na época, todo, sabe? Um amparo, assim, total. E Beth, vamos falar um pouquinho do coração. Como é? Responde para esses milhares de pessoas que vão assistir, como é ficar longe de casa tantos dias igual um caminhoneiro, uma caminhoneira fica? É difícil, Nunes, porque assim, a gente tem que se controlar pra não chorar, né? É assim, é difícil porque quando uma mulher hoje separada, ela pensa o quê? Em conseguir seus objetivos e criar seus filhos. Eu não fui acostumada na minha família, na minha criação, a gente ser dependente de pai e mãe. A gente tem que aprender a se virar, tem que trabalhar, tem que lidar com as próprias... Né? Eles dão um caminho, mas a gente tem que se virar. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa acomodada com nada. Nem de ficar esperando pensão, nem de ficar esperando ajuda, nada. Então, assim... foi difícil, porque eu tive que unir aquela parte do gostar daquela profissão, virou o meu sustento, né? Sim. Virou a minha base, era o meu trabalho. Era uma coisa que me fazia muito bem, me satisfazia no meu ego pessoal, né? Então, eu não só trabalhava, eu me divertia, né? E o lado da parte da família, do filho, que, como é que... Todo mundo tem uma vida normal. Eu não tinha, não podia marcar aniversário. Era data de aniversário longe, tanto das minhas filhas quanto o meu, da minha mãe, enfim, né, dos parentes.
Natal, Ano Novo. Então, assim, a gente vai se acostumando, porque nosso primeiro pensamento do caminhoneiro é o quê? Sustento. É. Então, você não vai ligar para datas comemorativas, porque o importante é a sua família estar ali, o mês, o ano, todo mundo bem. A gente quer ver a nossa família bem, independente de como a gente vai estar. Qual foi o máximo de dias que você ficou fora de casa? Ficou longe de casa? Ah, já fiquei meses, né? Meses? Já fiquei meses. 2, 3 Meses? meses. 4 meses, dependendo da empresa. 4 meses sem Sem ir pra casa. ir pra casa. Sem nem passar em casa. Sem nem passar em casa. Só pelo esse Brasil de meu Deus. Vai de um canto, descarrega, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. E quando passa, nunca passa. Caramba, 4 meses longe de casa. Já fiquei 4 meses. E, vem cá, nas estradas tem apoio pra mulheres? Hoje em dia tá começando a ter. Da época que eu comecei, não. Mas assim, hoje tem bastante os postos que estão se adequando na nossa necessidade. Em banheiros, né, assistência, tanto de socorro, quanto um exame, alguma coisa. Tem bastante agora. O pessoal já tá começando a acordar pra vida que a gente precisa de alguma assistência, né? Mesmo assim tá falho. Mesmo assim, o meu ponto de vista hoje, as empresas estão deixando a desejar assim nessa parte. As pessoas não acordou para a vida que tem mulher caminhoneira e que elas precisam do espaço delas, do banheiro delas. Muitos lugares que eu faço descarga, até hoje, né? Até ontem, né? Até dia 24, banheiro unissex. A gente tinha que usar o banheiro dos homens, tanto para necessidades quanto para banho. Então, assim, empresas enormes que você olha e fala assim, meu, o cara não tem dinheiro para construir um banheiro feminino, pô, né? Você já sofreu algum preconceito sendo motorista de carreta mulher? Nunca? Graças a Deus, que bom. Sempre fui muito bem recebida, muito bem tratada. Isso é legal. Isso é importante dizer isso para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, motorista, mulher de carreta... Preconceito eu falo assim que eu posso ter na parte das pessoas, dos homens ou das empresas já acharem que a gente não tem capacidade de entender alguma coisa de mecânica ou não saber o que está fazendo. Tipo assim, o que me cansou, o que me exaustou de vez assim dessa profissão... que eu tenho que ficar provando, que eu sei, que eu entendo, e sempre vai ter um ou outro, mas eu tô 10 anos, eu tô 20 anos, eu vim numa família de caminhoneiros, então eu não tenho uma estrutura para ficar debatendo. E muito menos, assim, cada dia um aprendizado novo nessa profissão. Então, a gente não tem que ficar disputando quem conhece mais ou menos. Quando eu não sei, eu sempre perguntava, gente, me ensina aqui, eu não sei, eu ligava para mecânico, para colegas de trabalho, aconteceu isso aqui, você sabe resolver? Muitos já me ajudaram, com chamada de vídeo, não, faz isso, aperta isso, pega aquilo, pega a chave e tal. E eu ali sozinha resolvendo na chamada de vídeo. E muitas vezes... o pessoal, eu sabendo do que eu estou fazendo, do que eu estou falando e debatendo comigo. Não, não é assim, não. É assim, dessa parte eu entendo. Você caminhão quebrou. Conta pra... Vamos por partes aqui. Conta pra quem não tá acostumado, né? Com este meio de caminhão. Vamos lá. Caminhão quebrou, Beth. Parou. Primeiramente, você tem que fazer o quê? Tentar descobrir o foco daquele problema, né? Pra você passar pra alguém, pro mecânico, pro patrão, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Então, pra isso, você tem que... Porque as pessoas podem achar que assim, é só dirigir. Não é só dirigir, né? Caminhão quebrou. Ó, tá e aí, me fala uma isso. situação que você chegou e falou, caminhão quebrou, meu Deus, o que quebrou aqui que você ficou procurando algum tempo, tentou achar? Água vazando. Água vazando. Água vazando, do nada, o caminhão andando do nada. E a água começou a vazar, parei, né? Entrou no vermelho, a gente já sabe que não pode deixar subir a temperatura, senão arrebenta tudo. E dali, você olha, coloca a lanterna, nada. Coloca a lanterna e nada. Aí liga o caminhão, vaza. Aí você fica, meu Deus, bora levantar a cabine, vasculhar, né? Que a gente fala, né? E ali você vai com a lanterna, madrugada, olhando. E na hora que você acha o furo, você fala, o furo tá aqui, e agora? Já me salvou até hoje Durepox. Durepox tá no furo até hoje, acho que do caminhão. Habilidade, né? A gente vai aprendendo. Pra quem conheceu o MacGyver aí, ó. Tá vendo? E são coisas assim que a gente vai... Eu sempre, tudo que acontece, eu vou ligando pros universitários que eu falo, né? Pessoal mais experiente. Nossa, eu já enchi muito saco de gente. Altas horas da madrugada, de noite. Pode acontecer isso aqui. O caminhão andando do nada, desliga. Blu. Andando. Passa na trepidação, desliga. E eu falava, meu Deus, eu tenho um mecânico em Vitória da Conquista, não falo que ele é mecânico, ele é um abençoado de Deus que ajuda o pessoal da Volvo, sabe, dos caminhões, né? Ele entende muito, eu sou fã dele, assim, demais. Quer mandar um beijo pra ele, mano? Eu vou, lixa. Não tô me aguentando. Lixa Diesel, eu sou fã, esse cara já me salvou várias vezes por telefone, sem horário, de madrugada, qualquer horário que você ligar pra ele.
Lixa, tá acontecendo isso. Lixa? Lixa diesel. Lixa Diesel! Vitória da Conquista. Aquele abraço, Vitória da Conquista. Aquele abraço. Então, assim, É bom saber dessas pessoas. Sim. A gente tem que ser grato por tudo na vida. E tem que. As pessoas não agradecer, a pessoa vai ficar vaidosa. Não. Público, obrigado, gente. Eu não conheço, mas só pelo jeito que a Beth aqui se expressa sobre você, parabéns. Aquele abraço. Gil, posso mandar um amor? Pra todo mundo que você quiser. Jones Lameiras, sabe? Falando do pessoal do Nordeste, que é o pessoal do meu coração, né? Jones? O Jones Lameiras é meu, né? Bebê de minha vida. Então, assim, que a gente brinca, né? O Gil, da Divisa Alegre ali também. Gil, da Divisa Alegre. São pessoas, assim, que não mediram esforço sem me conhecer. Uma única vez, a primeira. Depois eu fui passando pra encher o saco mesmo, né? Sim. Mas na primeira vez eu falo assim, o primeiro tratamento primeiro contato que teve... Nós, caminhoneiros, guardamos o quê? O primeiro contato. O primeiro contato é aquele que te trata bem, que te ajuda, que é solícito, quer resolver junto. Agora, sim, se eu vou lá naquele primeiro contato, a pessoa é grossa, ignorante, não tenho tempo, você não volta mais. Você não volta nem indica. Eu sempre fui assim. Meu primeiro contato é o que me fazia base para mim continuar frequentando aquele estabelecimento. E se eu frequentasse aquele estabelecimento toda semana é porque eu gosto muito. Né? Então, o pessoal também dos acessórios que eu vou, sempre vou nos mesmos acessórios, né? Timóteo. Pode mandar beijo pra todo mundo aqui, ó. Timóteo, de onde é o Timóteo? O Timóteo ali do Montes Claros. Montes Claros. Um abraço, pessoal do Timóteo, ou é o Timóteo? É o Timóteo. O Timóteo mesmo. É acessórios. Timóteo Acessórios, um grande abraço pra você também. Guilherme Obrigado. Também do Posto Chimba ali, do Tio Tony. Guilherme. São pessoas assim, porque assim, nunca mediram. Você senta ali, não, a gente resolve. Não, a gente vai ver. Não, peraí. Sempre dava aquele jeitinho, porque sabe que nossos horários eram apertados, coisa e tal. Então, assim, foi o primeiro tratamento que eu tive dessas pessoas. E tem inúmeras. Se eu ficar aqui, eu só vou ficar o dia inteiro agradecendo. Porque foi 17 anos, né, gente? Rodando por esse Brasil. Então, assim, é muita gente que me ajudou. Muita gente que foi muito boa comigo. E sem medir esforços, né? Beth, você falou aí uma coisa legal e dessa transferência, rodar esse Brasil inteiro, das condições que as... empresas, condições assim que eu falo que às vezes nem dá para o próprio motorista, né? Acho que o motorista fica lá esperando dias. Qual foi o maior tempo que você passou esperando para descarregar uma carga ou coletar uma carga com o seu caminhão? Se eu não me engano, eu fiquei 15 dias. 15 dias? Já faz um tempinho. Só que a gente tem medo de perder o emprego, né, Jones? Então a gente tá numa empresa que a vamos empresa... lá, você ficou 15 dias esperando para carregar a carga. E recebeu por estes dias parados? Nós sabe que não, né, gente? Não recebe. Precisa mudar esse Brasil, né? Pô, mas muita coisa. E muita coisa. E eu tô, assim, proposta a falar, independente do... Não aconteça, não. Mas eu acho assim, eu quero ser hoje, não porque eu parei com essa profissão, mas eu não vou cuspir no prato que eu comeu nunca e eu posso voltar nela também. Sim. E é uma coisa que eu amo isso aqui. Não difere o que eu vou falar agora. Então, assim, eu quero falar coisas que muitas pessoas têm medo por conta de perder o emprego, de ficar mal visto. Ou, tipo assim, aquela pessoa... Hoje tudo é internet. Infelizmente, tudo virou internet, modismo. Aqueles profissionais, assim, antigos, sabe? Do sofrimento. Eles estão ficando cada vez mais ocultos porque, assim, o modismo quer aparecer muito mais em cima deles. E as pessoas estão esquecendo disso. Então, assim... Esses antigos querem lutar para melhoria. E os modinha não. O modinha que nós fala assim é o povo que da internet, que não tá nem aí pra nada. Não briga, não quer saber de direito, só focou no lado da internet. Tá esquecendo da nossa luta, do que a gente passou. E você ficou 15 dias parada. E para comer, banheiro, estrutura, tinha pelo menos esse espaço? Tinha. Mas tipo assim, banheiro unissex, para comer... Tem empresas ainda que deixam você abrir a cozinha, coisa e tal. Tem umas que não deixam, você tem que pedir marmita, coisa e tal. Mas não deixa abrir a cozinha? Tem lugares que Explica não deixam. para as pessoas o que é cozinha, que muita gente não sabe. A cozinha é uma caixona bem grandona que a gente coloca do lado da carreta. Aí ali a gente monta um fogãozinho de 2 bocas, põe ali as suas, né, os mantimentos e ali você vai se virando. Você vai cozinhando, põe um corotinho de água para você lavar a louça. E ali é a nossa cozinha, né? A gente economiza, come melhor, porque tem muito lugar, infelizmente, que não tem uma alimentação boa, independente do valor e do local, mas não tem uma alimentação boa. Então, ali, pelo menos, a gente faz nosso cafezinho, nosso lanchinho, come na hora que dá, porque várias vezes eu já fiquei sem comer por conta de não achar mais lugar aberto para comer. Então, assim, é bom ter a cozinha que a gente não passa a necessidade de dar fome, né? Entendi. Beth, você falou, ficou parada, estradas. Curiosidade para quem não sabe, fala para todo mundo aí, quanto custa
encher o tanque de uma carreta? Os patrãozinhos surtam, né? Porque um tanque vai de 700 litros. 700 litros Hoje em um em tanque. dia fica mais de 5 mil reais, né? Dependendo do estado, que agora tem isso. Tem estado que se dá uma economizada e tem estado que estoura. Lá na Bahia tá estourando que ninguém aguenta abastecer na Bahia. Na Bahia é melhor passar Então, direto, mas é um estado gigante, né? Como é que a gente passa direto na Bahia? Sem abastecer. Exatamente. Então, isso aí. Muitos estão colocando aquele tanque à parte, né? O Sela atrás, por conta disso. Abastece no lugar só, bem mais em conta, faz um negocinho ali com o posto, né? Pra ser fiel ali só naquele posto, já enche os 3 tanques pra dar uma economizada. 700 litros, quase 6 mil reais. 5.500 a 6 mil reais praticamente. Então, ou seja, se você fizer... E quantos quilômetros roda? 700 litros. Você, dependendo do seu peso, da sua rota, que tudo interfere, né? Média e... Mas a rota que eu subi ali, você consegue fazer 1.400, 1.500 quilômetros, exatamente. 1.500 quilômetros para subir aí. 1.400, né? Porque tudo interfere. Hoje, a rota do Nordeste, ela tá impossível de andar. Então, assim, você não desenvolve, o caminhão não faz média, é peso, é fila, é trânsito, é morraiada. Então, assim, o caminhão não solta, não desempenha. Então, assim, tá cada vez mais difícil de você ter uma economia no combustível. Legal. E, Beth, me fala uma coisa. Nós falamos aqui de abastecer. Como é que é assim, ó? Eu tô pensando aqui, né, na estrada. Você saiu, pegou seu destino, saiu de, sei lá, de São Paulo para Pernambuco, né? E nessas estradas, conta pro povo, quantos dias são de viagem São Paulo a Pernambuco? Normal? Normal. Eu sabia que ela faz essa pergunta, viu, gente? Normal. Vamos colocar 4 ou 5 dias. 4 ou 5 dias. Dependendo do movimento da estrada. Tá tendo muito acidente, né? Nessa região, agora é chuva, nessa época de final de ano é muita chuva. Já aconteceu algum acidente? Já sofreu algum acidente? Você? Eu, graças a Deus, não. Só aqueles empurrãozinhos básicos, né? De carro. Atrapalhando, ainda dá umas empurradas, mas não ia de propósito, pelo amor de Deus, é que não enxerga mesmo. A pessoa não sabe nem que é o ponto cego do caminhão. Exatamente. Né? Sabe, né? Só essas coisinhas bestas, assim, mas acidente, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Os dados são muito tristes com acidentes. Eu não gosto nem de... Quando a gente tá aqui na 8, nas nossas matérias, eu nem gosto de falar muito dos acidentes Deus em já me trânsito. livrou de vários. Porque os números são absurdos, assim, e tristes, né? Do número de mortes no trânsito. Não só do motorista caminhoneiro, a motorista, mas das pessoas que acabam se envolvendo num acidente, né? E, Beth, você prefere viajar de dia ou à noite? À noite. À noite? À noite por conta realmente do movimento. O caminhão desenvolve mais, tá mais fresco, não judia tanto de pneu. Parece que ele desenvolve, né? E o movimento. Todas as firmas agora, por conta da lei, dessas coisas, então nem todo mundo tá podendo rodar liberado, ainda coisa e outra. Dependendo do segmento, né? Sim. Então, assim, nessas rotas que as pistas são únicas, então, assim, é muito melhor andar à noite. Poucas pessoas que rodam à noite, não tem movimento de carro de passeio. Só quem conhece a rota, ou que é da cidade ali, que anda com carro de passeio. Então, assim, é muito melhor. O que você viu nesses anos de trabalho que te chocou? Você fala, meu Deus, eu não acredito que eu vi isso. Teve alguma coisa? Me chocou? Tem. É o descaso, né? Me revolta mais o descaso, a falta de educação que as pessoas ainda têm. Em pleno século XXI, com esse segmento do transporte. É muita gente muito mal educada. O Brasil ele precisa trabalhar um pouco mais a educação dos brasileiros, em todos os setores. E você, para dirigir, que tipo de carreta você prefere? Tem uma marca que é a sua preferência? Não? Não tem, não dá. A gente vai que vai, né? O negócio é do caminhão, do segmento, né? Tá arrumado, erguido, pá, ajeitado, né? Tá lindo, né? Beth, vamos falar sobre solidão. É sozinha a vida do caminhoneiro? Completamente sozinha, você acostuma. Quando você chega em casa, que você vê barulho, aquela pessoa... Você fala, meu Deus, eu não aguento ficar em casa. Mas não é eu aguento ficar em casa. É você acostuma com o seu silêncio. Aquela cabininha, você põe a musiquinha. Eu já rodei o dia inteiro sem escutar música. Tipo assim, você quer ficar ali, você pensando, analisando. Então, assim, você aprende a ficar com a sua companhia. Tem gente que não consegue nisso. É onde que vem os vícios, sabe? Infelizmente, com drogas e coisa e tal. Porque, assim, tem gente que não tem o discernimento de separar a solidão com essa profissão. E acaba, assim, infelizmente, se viciando, se envolvendo por conta disso. Tem uma coisa que todo mundo fala muito sobre drogas entre os motoristas, né? Sim. Não quero causar nenhuma polêmica sobre isso, mas... Tem que ser realista. Tem muito nas estradas mesmo? Tem, infelizmente tem. É isso que eu tô falando. Não é fácil. É muito fácil você julgar sem estar na situação, né? Que nem eu falo assim, a sociedade julga os caminhoneiros, mas não estão na situação. Então, assim, é fácil você estar na sua casa todos os dias, deitar no seu travesseiro, ver sua família, comer o que você quer, tomar uma cerveja. O caminhoneiro não. Ele sempre fica à disposição do mundo.
Então, assim, ele tem que ir, ele tem que voltar, ele tem que carregar, tem que descarregar, ele já não pode beber, ele não pode comer uma pizza, ele não tem lugar que não tem o que comer, tem que fazer um miojo, tem que fritar um ovo. Então, assim, sempre... Não é que o resto fica pra gente assim, mas não é. É tudo... A gente abre mão de todos os luxos que os normais têm e a gente não tem. Então, por conta dessa dificuldade do que a gente passa no nosso dia a dia, a tendência de cair num vício, numa droga é muito maior. Porque isso vai te satisfazer um lado que você não tem. Tá entendendo? Então, por isso que, infelizmente, muitos se afundam nessa parte, porque é para suprir essa falta, né? De família, de ter as pessoas perto. Porque, por mais que a gente tenha amizades, amigos, não é a mesma coisa que o carinho, o conforto da sua família, do abraço, do poder conversar qualquer assunto. Não é com qualquer um que você fala na rua, né? Sim. São poucos amigos na estrada que você pode falar o que você sente realmente. E o rebite? O rebite, ele é ainda muito usado, mas, no meu ponto de vista... É algo que se mantém acordado, porque nós mulheres usávamos isso. Eu usei quando eu fiquei grávida na primeira vez para emagrecer. Eu tinha receita médica. Só que isso começou a tomar um rumo diferenciado que eu acho que eu não sou a favor de proibir, porque isso não faz efeito nenhum, deixa ninguém maluco. Tudo tem um controle. É que nem você vai tomar um analgésico, você tem a quantidade de gotas, um comprimido, 2. O rebite é a mesma coisa. Você não pode fazer uso dele se você tem que tomar 1 ou 2, você vai tomar 10. Então, assim, tudo tem um limite, tudo exagerado faz mal, né? Mas é um risco, né? Mas é um risco, mas eu acho assim, sem exagero, sabendo tomar controladinho, não faz mal pra ninguém, não deixa ninguém louco. O que deixa louco é a mistura da droga, sabe? Junto com esse medicamento, e tomar esse medicamento em excesso. Aí sim. Mas o que a gente escuta é que quando a pessoa toma alguma coisa derivada de leite, corta o efeito. Verdade, não? Ou é lenda? Lenda. É lenda? Ele continua, seu organismo não tem nada a ver. É lenda? É pura lenda. É psicológico, ele fala, né? Toma leitinho e vai dormir, mas não é. Toma leitinho pra dormir não resolve. Não resolve. Ô, Beth, me fala uma coisa assim importantíssima aqui. Sobre solidão, né? Porque também a noite é uma solidão, né? Porque o motorista vai pra cabine, dorme rápido... às vezes pelo cansaço, sai de madrugada, tá tudo escuro, mas é uma solidão, né? Total. A nossa vida é completamente solitária. Você escutou muitos casos de depressão nas estradas entre motoristas? É isso que eu falo. Isso é um vínculo com a droga, com o vício, assim, tremendo, tanto do alcoolismo quanto das, né, dependências químicas. Mas, assim, a depressão afeta muito e eu já conheci várias pessoas que se suicidaram. Mataram. Motorista de caminhão? Por conta de não Você saber viu aquele lidar. caso do rapaz que saiu da cabine recentemente? Ele se enforcou dentro da cabine do caminhão. E acontece muito. É porque não é divulgado, não é falado. Às vezes a família não quer expor. Mas isso, infelizmente, está no nosso ramo, assim. E todos os dias morrem muitos. Por conta de não saber lidar, às vezes, com o problema que está em casa, não consegue resolver, tem que trabalhar, tem que sustentar. E vai subindo para a cabeça o cara, ou a mulher, pira, né? Surta. Eu vi um bate-papo de um motorista que o filho era caminhoneiro também. E o filho se dentro da cabine do caminhão também. Né? Por conta das drogas e outros, né? Mas, enfim, assim, eu digo... É triste, né? Porque ninguém entende a solitude. Porque nós somos aí um número de caminhões autônomos gigantesco pelo Brasil. As pessoas ainda não entenderam o tamanho. Não. Muita gente não é nem capaz de sonhar quantos caminhoneiros autônomos tem no Brasil. Exatamente. Né? Então, e a maioria, diria mais de 70%, mas fica para outro dia esses dados. Beth, me conta que aí você decidiu não ser mais motorista de carreta, de caminhão. A decisão em si foi para Deus, primeiramente. Né? Ele que fez o movimento em toda a minha vida, eu tenho que falar isso, não tem como sair disso. Mas a minha exaustão foi primeiro clamando a Deus. Eu não aguento mais, eu preciso estar mais perto das minhas filhas. Elas precisam de mim, estão crescendo. Pra você ter ideia, até nem postei isso nada, né? Mas eu fui levar minha filha agora esses dias no oftalmologista. Eu fui fazer meu óculos e ela foi comigo. E aí eu falei pra médica, doutora, ela nunca passou no oftalmologista. Minha filha tem 11 anos. Mas não é que nunca passou por descuido, porque minha mãe sempre estava ali, meu braço direito, a mais velha também. É por conta que a gente nunca achou necessidade. Ela nunca reclamou de estar enxergando ou não, né? E aí eu falei, doutora, eu vou fazer nela também. E aí a doutora sentou ela e aí eu expliquei. Doutora, nunca usou, pode ser, né? Não vamos confundir charme e modismo, que agora essa época, virou a época do modismo óculos, né? Nessa fase. Elas se acham lindas. E eu falei, vamos separar, doutora, porque nunca usou e coisa e tal. Quero saber se realmente ela precisa ou não.
E aí ela fez os testes, fez a pegadinha. A doutora foi muito, mas nossa, assim, muito atenciosa. E ela fez os testes realmente pra ver se ela precisava e depois fez as pegadinhas pra ver se era frescura. E a gente viu que não era. E ela teve que usar, tive que fazer. E ela tem que usar óculos frequentemente. E aí, eu olhando a doutora fazendo exame na minha filha, eu parei pra pensar, eu falei assim, nossa, 11 anos, cara, eu não participei de uma consulta da minha filha. Sempre foi minha mãe, sempre foi a mais velha. É muito tempo, né? É. Olha de quanta coisa que eu me privei. Não foi só de uma consulta, foi de momentos, foi de risadas, foi de... Só que isso foi uma escolha. Ninguém me obrigou, ninguém colocou arma na minha cabeça, vai pro caminhão ficar sozinha. Não, isso aí foi... E eu sou grata a Deus. É o processo, né? Porque, exatamente. É o processo, não tem de tudo é um processo na vida. Eu tive que resistir todo esse processo tudo para é um chegar processo. onde eu cheguei hoje. As pessoas acham que vai acontecer da noite pro dia, tudo na sua vida. Não, é estar aqui com a 8, construir esse aplicativo, tem um monte de desafio, tem tudo, mas é um processo. E quando o processo é profissional, às vezes a gente quer antecipar ou quer pular etapas. Eu aprendi isso. E a gente não pode. Em casa, com a família, também é um processo. Aí você vê quanta coisa você abriu mão para trazer subsídios para a família, Para sustento. mas... Né? Porque Ó, na você minha falou cabeça, 11 anos. Meu, não lembra aqui o dia que eu fui em Dom Fitalmo com a minha filha, né? Num parque, num circo, umas coisas bestas. umas coisas bestas, né? Mas, por outro lado, minha filha, eu podia assim... Eu sempre criei as duas, eu não posso dar o que vocês querem, mas eu vou dar o que vocês precisam. Então, assim, na minha cabeça, era ver minhas filhas bem. Mãe, eu tô precisando de um tênis, tô precisando disso aqui, de uma roupa. Mãe, eu tô precisando fazer um curso. Mãe, me ajuda na faculdade. Então, assim, eu era o suporte. Então, a minha ausência, não é que eu não estava preocupada, eu estava preocupada mais em criá-las, né, do bom e do melhor dentro das minhas condições, do que ver. Né? Eu falei... Aí, uma vez, uma pessoa falou assim pra mim, cara, você trabalha demais, você não vive. Quando você for viver para usufruir o que você construiu, você às vezes nem vai estar aqui mais. Eu falei, mas eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada em encaminhar minhas filhas. Se lá de cima eu ver que minhas filhas estão encaminhadas, estão conseguindo... Tudo certo. Pra mim, se eu curtisse ou não curtisse, eu tô E aí, neste momento, você tá lá no hospital e falou, vou parar, vou mudar, vou transferir, vou fazer diferente. Como é que foi isso? Começou o processo entre eu e Deus, assim, de outubro para novembro. Aconteceu umas coisas no caminhão, muito estresse, muito conserto e quebrando, entrando de baixo. As pessoas olhavam para mim, eu já não tinha sorriso, eu me acabando. E olhavam assim, meu, o que está acontecendo com você? Você está muito estranha. Então, tipo assim, a Beth, a sereia que eu sempre fui, ela não estava aparecendo mais. E eu comecei eu mesma a perceber isso. Eu falei, não sou assim, eu nunca fui assim. Para quem não sabe, não é interrompendo, não. Beth é pros normais, pros íntimos aí. Explica, pessoal, é a sereia, né? É a sereia, né? Pra nós aqui é Beth, né? Beth Lopes, Beth, mas verdade. Pros mais próximos aí é sereia. É sereia, pessoal do E aí, só fiz esse parênteses, mas e aí? Você, debaixo do caminhão, aquele dia que você fala, não é o dia, não é. Cansaço, um dia após o outro. Deus estava me exaustando de uma forma que eu olhei para cima e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento. Começou umas coisas assim que eu nunca vi, em 17 anos de profissão, eu nunca vi o que estava acontecendo naquele caminhão. E ainda falei pro meu ex-patrão, falei assim, olha, se não tiver nada, eu rasgo minha carta e minha profissão vai se encerrar aqui. E assim foi. Sem eu saber de nada. Só que uma coisa foi levando a outra, não tinha nada programado na minha cabeça, não tinha pensado em nada. Foi uma coisa acontecendo, uma outra coisa acontecendo. Eu só sei que quando eu fui ver, que eu cheguei em casa no dia 24 de novembro, pra mim era uma folga, seria uma folga de alguns dias, mas eu ia retornar pra mim descansar, porque eu tava realmente exausta. E Deus foi trabalhando de uma outra forma que eu nunca pensei na minha vida. Transformou. Em menos de uma semana eu tava com CNPJ e conta CNPJ. Mas então conta pra todo mundo aí o que é que você vai fazer, quais são as novidades. Quero ouvir, gente, queremos vai ouvir. vir muita coisa boa, mas é na área de... Vou montar um canal de YouTube, mas não nessa parte mais de caminhão, né? Não mais como... Não, mas sim nesse processo meu de começo e no que eu vou fazer. Eu quero também ensinar, passar para as pessoas que podem. Se você tem... Não precisa ter muito dinheiro, mas você tem uma ideia, você tem um pensamento, você tem um coração, você está sentindo, vai. Sabe? Nem que for no banco de trás do seu carro, mas começa. Porque o problema do ser humano é não confiar nele próprio, mas assim, a partir do momento que no dia que eu entreguei minha vida pra Deus, eu falei, Deus, minha vida, que eu tava no caminhão, exausta, eu tava a noite inteira sem dormir debaixo do caminhão, regulando o freio de ponta a ponta, toda suja de graxa. Os caras do posto faziam um curvelo, trocavam o turno, eles falavam, sereia, quer que a gente ajude aí? Não, cara, isso aqui é eu, só eu tenho que fazer isso aqui.
Eu não deixava ninguém me ajudar porque eu sabia o que eu estava fazendo e eu não precisava de ajuda. Eu tenho que me virar. Nem que dure 3 dias, mas eu tenho que me virar. Sabe? A gente tem que se acomodar. Caminhão carregado. Não sei por que é mulher não sei o quê. Não, mulher tem que fazer, mulher tem que se virar. Entrou, chora. Tem que fazer. Tem que ficar pedindo ajuda. Né? A vida do caminhão é assim. A gente pede ajuda quando a gente realmente não tem jeito e não consegue fazer. Às vezes precisa de força, né? Sim. Então, assim... E ali eu comecei numa exaustão, fui tomar o banho no outro dia. Ali naquele dia mesmo de tarde, fui tirar um cochilo que eu não aguentava mais. Tava nem ligando mais pra carga. Meu patrão sabe disso, porque ele... Do tempo que eu entrei com ele até aquele dia, ele viu comportamentos meus que até ele tava falando alguma coisa tá errada. Ou ela tá viciado, drogadona, loucona, né? Porque todo mundo em minha volta tava achando isso. Mas nunca, jamais. E só que eu não tava normal e eu cheguei nessa conclusão, eu também não tava normal. Eu precisava, né, alguma coisa. Só que era Deus trabalhando dentro de mim, me exaustando. Porque Deus, pra mim, Deus falou assim, ô bonita, ô teimosa, se eu não der uma exaustão em você, pra você olhar com outro olho essa profissão, você não vai parar. E você não vai entender o que eu quero te mostrar, o que eu quero te colocar, onde eu quero que você faça, né? Então, ele entrou em mim assim, só que ele fez isso a partir do momento que eu chamei ele pra minha vida. Eu falei, meu Deus, e não é a mesma coisa de eu falar, eu creio, sempre criei, né, em Deus, na fé, tenho muita fé, faço minhas orações, sempre, 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 desde meu pai, minha mãe evangélica, meu pai foi católico, mas a gente sempre foi criado com Deus no coração. E meu pai sempre falava assim pra mim, faça o bem sem olhar quem. E ó, então muitas coisas que a gente ajudou, de pouquinho, nem que foi um copo d'água, mas muita coisa eu já fiz por esse mundo afora, né? Nunca trabalhei em prol de mim, mas em outras pessoas. Mas isso tá guardado aqui dentro, e com essas pessoas. E meu pai sempre colocou isso. O bem que você faz, as pessoas nunca esquecem. Não, pode ter certeza. Não precisa também ser lembrados disso. Exatamente. E ali, eu falava assim, meu Deus, só que vida é essa, cara? Eu não sou uma pessoa ruim, não me considero uma pessoa ruim. Pecar, então uns pecadinhos que ainda dá uma escorregada, mas é coisa pouca, né? Ninguém é perfeito, né? A gente tá nesse mundo, mas assim, não sou uma pessoa ruim. O que acontece? Eu não aguento mais. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho conhecimento um pouco na área de informática. Eu já trabalhei na parte de logística, manifesto, coisas, né? Segurador, rastreamento. Então, eu já fazia tudo isso aí numa outra empresa. Só que eu não queria mais mexer no ramo do transporte. Não queria, não. Coisa nova. Quero. Coisa nova, né? Coisa nova. Eu falei, eu não quero mais mexer nada de caminhão, de transporte, logística, nada. Porque quem mexe com isso sabe o que eu tô falando. Independente de estar em cima ou embaixo do caminhão. É uma coisa que tem que gostar muito mesmo. E eu falei, Deus, abre meus olhos, tira minhas vendas e mostra pra mim o que eu não consigo enxergar. E minha vida, a partir de hoje, está entregue nas suas mãos. Eu não vou me preocupar mais com nada. E desde que eu falei isso com Deus, nessa minha exaustão, cada dia da minha vida, desde o dia 24 até hoje, foi acontecendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida que pudesse acontecer. Sem plano, sem planejamento. E você vai empreender, pelo que eu entendi, em qual segmento? O que é que tu vai fazer para nós? A minha ideia, como eu gosto de mexer com as pessoas, público pra mim, eu não sou feita pra ficar trancada no escritório, muito menos dentro de casa, não gosto. Foi muito tempo por aí pelo mundo. Não adianta me trancar ali dentro que eu não vou conseguir, aí eu vou sair de novo. Isso aí é nosso, é natural nosso. Então, assim, eu quero mexer com parte de personalizações, tanto via internet, né, vendas online, quanto eventos, shows. O que tiver de gente nesse mundo, eu tô catando meu home e tô indo. Meu home não é meu carro, Qual é o produto que você vai vender? A sua marca... Eu vou vender, primeiramente, a minha marca, sua né? Marca? Vou estampar. Que tá aqui, ó. A marca dela tá aqui no nosso vídeo, ó. Aí, tá em cima. Pode pegar nossa marca, a marca dela aí. Parabéns pelo lugar. Obrigada, Nunes. Seja, antes de mais nada, que tenha muito sucesso. Amém. Além de sucesso, que você tenha paz. E seja benção. Seja benção. E você vai vender o quê? Quais são os seus produtos? Eu quero personalizar tanto desde bonés, camisetas, todo segmento de squeeze, caneca de chopp, de café, tudo quanto é coisa de brinde. Boné também? Boné também, almofadinha, chaveirinho. Tudo que são relacionados aos... A personalização. Tudo que é relacionado a caminhoneiro ou não? Ou também, geral? Também. Se me chamarem pra festa dos caminhoneiros, tem aquele grupo que quer fazer só o trabalho deles e, né, e vender, eu vou lá e faço só o trabalho deles. E tanto eventos fechados como abertos, mas, então, né? já anota um pedido aí que nós vamos trazer boné pra 8, ó, já pode, coloca nosso seu pedido aí. Coloca nosso pedido aí pra 8, a gente já tava buscando boné. Meu presente especial vai vir, com certeza. E, Beth, nessa nova jornada, a gente sempre, quando as pessoas vão empreender,
é um desafio, não é? O desafio que para você que não era CLT, é como se já tivesse, né? Planejando, organizando, se estruturando, não. Meti as caras no empréstimo louco lá, que eu nem sei como que eu vou pagar. Não, mas é que nem eu penso, assim, Deus tá me dando uma paz tão grande, porque, assim, a partir do momento que a minha cabeleireira Bel me abraçou e ela foi sem saber de nada do que tava acontecendo comigo, eu só fui lá arrumar o cabelo, nem abri a boca de tão cansada que eu tava. E coisa que é difícil, né? Porque mãe fala, né? E ela só me abraçou e falou assim, Beth, fique em paz, Deus mandou te dizer que ele não vai te desamparar em nenhum momento e não se preocupa. Eu gosto, né? Desculpa o que eu vou falar aqui. No livro de Eclesiastes 3, do 1 ao 8, diz o seguinte: debaixo do céu há tempo para todas as coisas e tempo certo para tudo. Você pode não acreditar no momento, mas chegou o seu tempo, chegou a sua hora, ninguém tira o que está escrito por Deus para você. É verdade. Até no silêncio de Deus não pode ser gerado medo. A gente tem que ter essa sabedoria. Ou você entrega, ou você entrega, né? Crer, né? Crer. Depois a gente vai falar um dia aqui sobre Sim. crer, sobre tudo. E assim, vou falar uma coisa pra você. Nunca desista. Jamais. Nunca desista. Jamais. Deus não joga dados. Sabe, porque eu sempre tive comigo, desde a primeira empresa que eu trabalhei até hoje nesse ramo, todas vieram como um desafio. E eu gosto de desafio, pra mim. Mais um, né? Mais um. Pra mim, esse é um desafio. Mais um grande desafio e bom desafio, né? Um bom desafio. Então, assim, ó, depois aqui vocês vão acompanhar a gente, todas as redes sociais da Beth, todas as plataformas de venda dos materiais dela. Nós vamos colocar nos nossos canais, nos nossos, né? No nosso TikTok, no nosso Ajuda nós, YouTube. né, gente? Aliás, sigam nossos canais, nossas redes sociais. Vamos aqui fazer uma parceria, vamos te ajudar no que for necessário. A 8 está aqui à disposição para usar nossos canais, para falar dos seus produtos. Eu não sei o que eu faço com ele. E muito mais. Beth, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Volte mais vezes agora. Vamos falar dos produtos, de outros Exatamente. produtos, né? Agora aguenta nós, tá? Beth, deixa um recado especial para todo mundo, se quiser. O microfone é seu. Aproveitando esse momento, né? Aproveitando a internet, tudo, aproveitando a 8 nesse espaço, nessa mão, que a 8 faz parte do começo do meu processo. Isso foi lá atrás, alguns meses atrás, sem ele perceber. Porque, assim, é que nem eu falo, Deus coloca as coisas tudo certo, depois você vai começando a analisar todas as situações. E Deus sabe que não foi... Foi coração, né, Nunes? Não foi nada, intuito de nada, nem de ficar famosa, nem... Foi de coração e ele sabe o que eu tô falando. Mas, enfim... eu quero deixar um grande beijo, um abraço, assim, para todas as pessoas que tiveram um vínculo pessoal comigo, dessa minha trajetória. Eu não posso falar nome, gente, porque às vezes você vai falar e esquecer... Pô, aí a pessoa vai falar, pô, não lembrou de mim, mas não é. Porque muita gente, quem me conhece sabe que eu não tenho memória. Não memória de não lembrar, mas nomes, né? Sim. Então, eu só agradeço as pessoas que passaram pelo meu caminho, nessa minha trajetória, nessa minha profissão, porque foram pessoas importantíssimas. E cada cidade que eu passar, cada cidade que eu for, eu vou lembrar sempre de cada uma delas. Os meninos do Nordeste, dos lavadores, do polimento, essa galera massa, humilde. São pessoas humildes, que eles olham pra você pelo que você é, não pelo que você tem. Você pode chegar lá com 11, 13, ou com o Volvo última geração, e você vai ser tratado da mesma maneira. Então, assim, no mundo, o que eu faço diferença das pessoas é isso. Porque a gente vive num mundo visual. As pessoas acham que porque você tá bem vestido, com um celular novo, com um carro bom, você é o top. E nem às vezes é isso, né? E às vezes, muitas pessoas estão lá de chinelinho, bermuda e regata. É simples de tudo e tem milionário. Então, assim, infelizmente, as pessoas olham um livro, julgam um livro pela capa. E nessa nossa profissão, não. É muito difícil. Tem, mas é muito difícil. As pessoas olham pra você e te tratam bem, ou mal, vice-versa. Mas a gente vê a simplicidade da vida e a gente começa a dar valor a que materiais hoje... Claro, todo mundo gosta de ter coisas boas. Proporcionar coisas boas pra sua família, né? Isso é fato. Mas a gente vê que nem isso não faz tanto sentido. Gratidão é a palavra, né, Gratidão é a palavra. E eu palavra. queria aproveitar esse espaço falando em gratidão, né? E falar para todo mundo que está nos assistindo e vai nos ouvir em algum momento. Gratidão por você, por me alimentar, porque muitas coisas chegaram na minha casa, chegaram através do seu trabalho, da sua dedicação e a dedicação de milhares e milhares de outros caminhoneiros e caminhoneiras pelo Brasil
que fazem os produtos chegar em nossas casas. É tudo que chega em algum lugar, ele começou em algum processo com o caminhão. E você fala, me emociona. Mas assim, pode ser na matéria-prima, pode ser no produto acabado, pode ser na fruta. Tem gente que transporta flores, tem gente que transporta milhares e milhares de produtos que as pessoas nem imaginam. Às vezes na estrada, o caminhoneiro me fechou, nem sabe que tem um ponto cego no caminhão. Então, minha gratidão por você, parabéns por ser essa mãe incrível, essa filha incrível, né? Parabéns por ser essa essência. E também, eu acredito em milhares de caminhoneiros que nos escutam neste momento, que tá aí na sua boleia sozinho, ou tá almoçando e nos escutando, que vocês são coisa boa de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por cuidar tanto da gente, assim como a Beth cuidou durante toda essa jornada dela. Eu tenho orgulho de ter feito parte dessa classe tão valorizada e desvalorizada. Mas vai continuar fazendo de alguma forma. Certeza, isso aí eu sempre vou estar com o meu pezinho lá neles. Obrigado, Beth. Obrigado, Nunes. Deus abençoe. Beijo no coração, valeu, Beth. Valeu a todos vocês.